Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje... Baguncinha. Hoje o programa tá incrível. A gente já começa aqui com o nosso... Não sei mais se dá pra chamar de combalido, coitado. É muita porrada. Heróico. Com o nosso heróico que ainda tá de pé, com o índice Bovespa, que fechou a semana valendo 133.524,19 pontos. Ou seja, 0,11% de crescimento. Ele, até no meio da semana, ele tinha tomado um tadalafila. O problema é que na sexta-feira deu aquela miada, né? 36 horas, né? E o ETF da UVP, que replica o índice fundamentalista, o IAFD, fechou a semana aí com 2,25% de queda e tomando um pau pro Ibovespa a R$ 95,31. Mas o que acontece? Por que isso acontece aqui? Isso é importante salientar, porque essa semana os bancos sofreram um pouquinho mais do que a média e a gente é vinculado aos bancos, né? Não sei porquê, mas a gente está aqui mais próximo dos bancos do que do restante das empresas. 50% do índice. Tá fazendo críticas veladas ao nosso índice aqui agora? Poderia ser bem melhor. Mas o IAFD caiu desse tanto ou foi o market maker que derrubou? O ETF da UVP tem uma característica muito específica, porque vocês não vendem. Todos os dias que as pessoas compram, normalmente quem tá vendendo é o market maker. Ele tem que montar a cesta do ETF a mercado. Então todos os dias o ETF tá comprando a mercado, o que faz a oscilação dele ser dessa maneira. Ah, eu compro 15 horas de hoje. O market maker vai ali e tem que montar essa cesta. Obviamente, quando oscila, você vai ter a oscilação da nossa cesta que foi montada com o dinheiro de vocês entrando. E normalmente, vocês não estão efetuando a venda. Então não é ninguém negociando cota um com o outro. E aí acontece isso. Entendeu, Ricardelas? Perfeitamente, meu senhor. Ainda bem que você entendeu, porque eu aprendi isso essa tarde, Patrícia. O Ibovespa, então, fechou desse jeito aí. E FIX, 0,57% de queda. S&P 500, 6.388 pontos, 0,99% de alta. Nasdaq, 21.108 pontos, 0,35% de alta. Dólar, R$ 5,56. Movimento claro aqui de sinalização, ó. 0,54% de queda na semana. Sabe o que isso significa? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Bitcoin, 117.334 dólares, com 0,03% de alta. O Ether, moeda da rede Ethereum aí, 3.727 dólares, com 1,16% de alta. A gente teve mais uma semana turbulenta no mercado, mas com um pouco menos de barulho em Brasília, porque os nossos excelentíssimos parlamentares, eles tiraram um merecido descanso. Afinal, quem consegue trabalhar tanto? Mas pro governo não teve moleza. Até porque essa nova guerra comercial com os Estados Unidos pode estar só começando. Você acha que tá começando? Tá nada. Já estamos lá pro dia, sei lá, que tanto do mês. A guerra comercial já tá finalizando a nossa aqui, ó. Vamos resolver esse problema em breve. O Lula vai negociar. Vai sentar Lula, Bolsonaro e Trump. Eles vão dar um abraço triplo. Vai rolar uma confusão. Chama ele pra uma feijoada. Degusta aquela laranja gostosa, um negócio tranquilo. Você viu que o suco mais vendido dos Estados Unidos de laranja chama Tropicana. E é vendido pelo mesmo preço que no Brasil e a gente que manda pra lá. Ainda pagando royalties pro Alceu Valença. Morena Tropicana, eu quero seu sabor. É boa, ó. Que isso, essa música aí. Oh, grande Alceu Valença. Voltando aqui, né? A gente levou a maior tarifa do Donald Trump. 50% de taxa sobre as exportações brasileiras. Isso tá causando muita confusão dentro e fora da política. Agora, tem uma coisa. Se revidar, fica bom ou fica ruim pra gente? Porque o pessoal tava falando, o Lula tinha que devolver. Eu quase comecei a concordar, fui olhar a tarifa de alguns produtos, é 100% ia baixar pra 50%. Que é isso? iPhone com desconto, carro da Chevrolet é uma maravilha. Tem carro no Brasil que é vendido com 100% de sobretaxa. Você pega aí, você tira e fica 50%. A tarifa recíproca nunca foi tão barata. Na verdade, o Donald Trump talvez só tá querendo a reciprocidade. O governo já recorreu à Organização Mundial de Comércio. É basicamente a polícia do comércio aí. Diz que as tarifas não podem afrontar a soberania nacional e já ganhou apoio de pelo menos 40 países. Entre eles, os membros do BRICS, amigo nosso aqui, senão a gente não tinha, União Europeia, abraço Macron, e o Canadá, que em breve vai ser Estados Unidos também, vai ter que parar com essa gracinha, né? Porque o Trump já falou que vai anexar. E o Lula falou com todas as palavras que, se o Trump estiver jogando, tá enfrentando um oponente bom de truco e vai acabar tomando um 6, ladrão. Você quer bom de você pregar o zap na testa, aí você vai ver é 2, você tá bêbado. O problema é esse, você grita 6 ladrão, você vai ver você tá bêbado demais. Aí você não mediu direito as cartas. Na hora da gritaria dá vontade de rir, mas depois que você joga a carta dá tristeza. Você chama ambulância? O PT também soltou um vídeo chamando a oposição de, abre aspas, tá? Traidores da democracia.
Fecha aspas. Porque eles estão defendendo aí a anistia do Bolsonaro. E o vídeo também critica o que o PT chamou de super ricos, que nunca querem pagar a conta. Enquanto isso, a iniciativa privada está se mexendo. Várias empresas já foram para os Estados Unidos para fazer lobby contra a tarifa do Brasil. E uma comitiva do Senado também foi para lá conversar com o próprio Congresso americano. Amanhã começam essas reuniões desse núcleo mais político que vai tentar fazer pressão no governo Trump. Até agora, o Lula não quis falar diretamente com o Trump. Ele disse que não tem um canal de negociação aberto e escalou o vice, Geraldo Alckmin, para falar com o governo americano. É bom que ele tem um carisma maravilhoso, né? Ele era chamado, durante as eleições que ele concorria com o Lula, de picolé de chuchu. Ele conversou por quase 1 hora com o secretário do Comércio dos Estados Unidos, que alegou que vai tirar a tarifa só para não ter que conversar de novo. Brincadeira, não. Falou que o Brasil quer negociar, mas depois só contou que foi uma conversa institucional, conteúdo mais reservado. A gente mandou o Alckmin para fazer amor, gente. O que mostra que não teve nenhum avanço com relação à tarifa de 50%. Delas que escreveu isso aqui. Abre aspas. Eu vou abrir aspas. Abre aspas. O fato é que talvez o Alckmin nem seja a melhor pessoa para negociar. Fecha aspas. Até porque no ano passado ele estava na posse do presidente do Irã, do lado das lideranças do Hamas e do Hezbollah. Todo tipo de gente que os Estados Unidos mais repudiam aí, né? Inclusive o Brasil acabou de aderir uma ação na ONU que acusa Israel, é só o que a gente precisava agora, arrumar confusão com o judeu, de genocídio contra os palestinos na faixa de Gaza. Quer mais nada, não? Já manda logo o Xi Jinping tomar no c... que a gente fica logo inimigo de todo mundo, arruma essa porra. Israel respondeu que o Brasil tem uma... abre aspas, profunda falha moral. O Brasil não, gente, pelo amor de Deus, eu não falei nada. Caiu pra gente isso aqui ainda. E tudo isso acaba deixando a gente mais perto dos BRICS e desses grupos de amigos do Oriente Médio. E ainda mais distante dos Estados Unidos. E aí quem acaba pagando a conta é o setor produtivo, porque tem muita empresa já exportando menos e correndo o risco de perder os clientes americanos e agora os clientes de Israel também, que consomem nossa carne. Se os produtos brasileiros forem realmente taxados aí, o prazo do Trump nessa próxima quinta-feira, dia 1º de agosto. Minha mãe já falava que agosto era o mês do cachorro louco, eu nunca tinha entendido por quê. Cada vez mais minha mãe tendo razão. Vai ser o mês que entra o grosso. Não, é setembro. Setembro que vai entrar o grosso. Esse ainda é o fino, fica tranquilo. O Andrade tá acusando os bolsonaristas de sabotar a negociação com os Estados Unidos e tá cobrando a ação dos governadores. Até porque metade dos estados brasileiros tem os Estados Unidos como o maior ou segundo maior destino das exportações. E vários deles já estão tentando minimizar os efeitos do tarifaço. São Paulo e Goiás saíram na frente e anunciaram novas linhas de crédito para as empresas afetadas. O Lula até falou que se o Trump não recuar, o governo não descarta a ideia de liberar um crédito emergencial para salvar as empresas exportadoras. A gente tá falando aí de um impacto maior para alguns setores específicos, como algumas indústrias e o agronegócio, principalmente venda de carne bovina, né? Que já caiu aí em 60% depois de ter batido o recorde em abril. Mas é óbvio que o recorde também ainda deve vir aí nos meses subsequentes, porque agora também tem que restabelecer os estoques e tal. Mas o problema é que não dá tempo de chegar lá, saindo agora. São 10 dias aí e o navio não chega antes disso. E já saíram mais estudos mostrando que o nosso PIB pode perder 175 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Não é um valor assim tão impactante, não. Tanto é que você teve que multiplicar por 10 pra gente assustar. Dá menos de 1% do PIB. Mas isso pode ser o fim de centenas de empresas e de alguns milhares de empregos. E daí, na hora que a gente vai para os indivíduos, tudo é muito preocupante, né? E outro tema que ganhou destaque nessa semana é o interesse dos Estados Unidos nas chamadas terras raras do Brasil, o que pode acirrar ainda mais a disputa entre o Lula e o Trump. Lembrando que a China tá comprando pra caramba. O Lula já falou que ninguém vai botar a mão, abre aspas do Lula, tá? Ninguém vai botar a mão nesses metais estratégicos que são essenciais, lá ele, principalmente para a indústria de tecnologia. E o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, o Raul Jungmann, olha aí, também engrossou o tom. Disse que esses minerais são do povo brasileiro e que o Brasil só é um país aberto para quem segue as nossas leis. Raul, fica dando opinião aí. Tem nada a ver com isso, tá mexendo com mineração, fica com essa conversa. E isso acabou sendo uma indireta pro Trump, porque a tarifa máxima contra o Brasil tá muito mais embasada no aspecto político e já virou uma grande queda de braço entre o governo dos Estados Unidos e o STF. O Trump já tinha cassado o visto americano da maioria dos ministros. O Alexandre de Moraes meteu uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. E ao longo da semana a gente teve muitas manifestações dos dois lados. A esquerda comemorou a atitude do Xandão e disse que a decisão dele foi prudente. Já o Partido Liberal interrompeu o recesso e fez uma coletiva dizendo que o Brasil tá vivendo uma ditadura da toga. Toga é a roupinha do juiz, viu? A Embaixada dos Estados Unidos chamou Moraes de coração pulsante da perseguição contra o Bolsonaro. Isso aí foi a aspa da Embaixada Americana. E o Departamento de Estado falou que a atuação do ministro também afeta a liberdade de expressão dos norte-americanos. Enquanto isso, o Bolsonaro fez questão de mostrar a tornozeleira numa coletiva de imprensa na Câmara dos Deputados, disse que é o símbolo da máxima humilhação com uma pessoa inocente que não cometeu crimes, mas depois o Xandão disse que ele pode ser
Não. Ele não disse isso. Ele disse que o Bolsonaro pode ser preso se o Eduardo Bolsonaro postar alguma das entrevistas que o Bolsonaro deu. Então isso aí acabou soando como um recado pro Eduardo Bolsonaro, porque ele tá lá fora tentando prender o pai dele. Ele não parou. Depois disso, o Xandão avisou que esse trem vai dar merda. E ele continua postando, ele falando, olha, grandes injustiças. Aí ele postou uns memes da Venezuela, com a galera reagindo à eleição do Maduro. Daí ele tá postando. Eu acho que o Bolsonaro vai ser preso. O Eduardo Bolsonaro, ele não tá preocupado com isso aí, não. Ele tá nos Estados Unidos fazendo essa campanha contra o STF e disse que se o Brasil não resolver a crise institucional agora, a direita vai ser varrida das eleições no ano que vem. Será? Eu acho difícil. Eu acho improvável, porque, inclusive, esse negócio todo, essa bagunça, tem dado um certo apelo pra direita, né? O Tarcísio não, porque primeiro ele deu uma zapeada ali, pisou em falso, mas o Caiado tem crescido na baguncinha, o Zema tem crescido também, então eles têm comentado bastante. E quem mais se beneficia no geral aqui continua sendo o Ciro Gomes, né? Porque ele parece um profeta. Cara, o Ciro continua se favorecendo do caos, né? O Lula é um sei lá o quê, aí ele mostra o Lula fazendo o que ele falou que o Lula ia fazer. Então, o Ciro Gomes, ele é basicamente um oráculo. Ele nunca teve tanta chance de ser uma terceira via quanto agora, né? Cara, e o pior é que ele não tá aproveitando. Eu acho que ele cansou de disputar a eleição e perder. Porque esse seria o momento que eu ia subir e falar, gente, eu avisei que esse tem da merda. Porque ele foi o primeiro que avisou mesmo. Falou, a crise institucional grave, os poderes perderam a mão, só que e todo mundo olhava por si e falava, não, acho que tá de boa ainda. Eu achava que tava de boa ainda. Agora, a gente chegou na crise institucional tão grande, ninguém nem tem mais lado. Chegou numa crise institucional tão séria que se você perguntar quem tá certo, a gente só tem certeza que todo mundo tá errado. Fora o Xandão, o Lula tá errado, Bolsonaro tá errado. Tá errado. Eu tô errado. Já devo ter cometido uns 3 erros nesse Inclusive, nesse momento agora, acho que Nesse tá momento, errado. a Gleisi Hoffmann Tá errado. tá errada. O Galípolo tá errado, essa taxa de juros tá muito alta. A Anitta tá errado. O Neymar tá errado. O Neymar não quis conversar com o Casimiro, tá muito errado. Ele brigou com o Xingou cara do torcedor. Santos, exato. Tá muito errado. Situação, Neymar, que é isso? Mas as trancinhas dele tá boa. Põe o Cazé do lado aqui, o Cazé ficou mais bonito que o Neymar. É óbvio, o que é isso? O Cazé tá errado também. Não, gente, agora é sério. Eu queria que vocês comentassem aqui quem tá certo nessa história. É porque eu realmente queria saber. Eu não tô conseguindo chegar aonde começou o problema. Tá muito distante pra mim, não sei mais quem tá certo e quem tá errado. Outra pessoa que não tá errada nessa história toda é Dilma Vana Rousseff. Já esteve errado. Quero que vocês coloquem o corte aqui. Nem quem ganhar. Nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Maravilhosa. Dilma Vana Rousseff. Sabe da melhor cena da vida da Dilma? Agora, sério, esse é um ponto que eu defendo a Dilma sempre. Tem uma cena dela que é a mulher dando uma cobrada nela, dando shade, a mulher chega com as câmeras. Olha, de primeira classe. Lógico, querida, eu sou presidente de banco, querida. Ou você acha que presidente de banco viaja? Ela vira no 12, ela toca o foda. Fala, claro, meu filho, eu sou presidente de banco, você acha que eu vou viajar de quê? Ela não tava preparada pra pessoa assumir. Presidente de banco era bagunça. E se você quiser tomar uma dose de bique enquanto o mundo acaba, lembre-se que você sempre pode clicar no link aqui embaixo e virar um aluno da UVP. Você consegue perceber a felicidade de todo mundo que é aluno da UVP. Você tá feliz? Não, né? Tá preocupado. Por que eles estão nessa calma toda? É porque eles sabem que, independente do que acontecer aqui, a gente continua tomando doses de bi. Cada dose dessa aqui baratinha por apenas R$ 1.200 a garrafa. Você imagina a calma que as pessoas têm que estar pra estar na sexta-feira à noite assistindo um cara narrar a crise do STF com essa tranquilidade, não é isso? Essa tranquilidade você só encontra na UVP. E aquela notícia, né, do trade que tinha sido feito, bilionário, que eu fiz até um vídeo sobre ele aqui, no dia que o Trump anunciou a tarifa de 50% para o Brasil, a Advocacia Geral da União entrou com um pedido no STF e o ministro Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal investigar quem fez a operação apostando na alta do dólar, que pode ter dado um lucro aí de mais de $1 bilhão em poucas horas. Na verdade, mais ou menos $1,5 bilhão, cara. Considerando a operação até mais um pouco. Inclusive, deputados da base do governo já estão pedindo uma CPI para descobrir se teve vazamento de informações privilegiadas nesse que pode ser o maior caso de insider trading da nossa bolsa, superando até mesmo o emblemático Joesley Day de maio de 2017. Eu tenho uma ideia de quem fez, se quiser me chama que eu deponho na CPI. E por falar em fraude, o governo começou a pagar nessa semana os aposentados e pensionistas que foram roubados no esquema de, vamos chamar de descontos ilegais esse esquema? Descontos ilegais feitos pelos sindicatos. Mais de 1 milhão de brasileiros vão ser ressarcidos pelo governo. Culpa do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele tá num momento tão complicado que se chover perereca, cai rola na cabeça dele. Não tem como. É porque, sério, o cara tentando jogar esquema de sindicato no Bolsonaro. O sindicato odeia o Bolsonaro. Pô. Sabe quem mexe com o sindicato? Vou falar não, porque eu já arrumei muito problema pra um vídeo só.
E uma outra auditoria mostrou que o INSS pagou 4,4 bilhões de reais em benefícios para pessoas falecidas entre 2016 e 2025. Agora só porque morreu não pode mais receber um benefício. As falhas no sistema de registro de óbitos fez o governo transferir o dinheiro para 275 mil pessoas que não tiveram os cadastros cancelados. Meu Deus, que loucura! 275 mil pessoas. E segundo uma matéria aqui da Infomoney, tá aqui, ó, PT abre processo após eleitores mortos registrarem votos em eleição interna na Bahia. O voto de pessoas que já faleceram foi registrado em 2 cidades no interior da Bahia aí, nas eleições para presidente dos diretórios municipal, estadual e nacional do partido. A matéria foi feita pelo Estadão Conteúdo e tá publicada lá na Infomoney, vou deixar o link aqui embaixo. Isenção de responsabilidade. E para fechar essa parte linda do nosso Brasil, esse Brasil varonil, a gente também teve um vazamento de dados dentro do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o órgão máximo de fiscalização do Judiciário, que expôs as informações de 47 milhões de chave Pix com o nome e os dados cadastrais de 11 milhões de brasileiros. Mas como a gente não vai ficar falando só de notícia ruim, o governo vai fazer a bondade aí de distribuir 13 bilhões do lucro que o FGTS teve em 2024. Todo mundo que tem a conta do FGTS vai receber incríveis 2,4% de ganho sobre o saldo que tinha lá no fim do ano. Selic 15%, FGTS 2,4%, tá certo, pô. Trabalhador brasileiro aí sempre sendo respeitado. O pior negócio que a gente faz é colocar nosso dinheiro no FGTS. Né? Não. O pior negócio que a gente fez foi votar na galera que fez o FGTS. Obrigado, viu, Getúlio? E o pior é que você nem pode pegar esse dinheiro. Só em caso de demissão sem justa causa, saque aniversário ou se for comprar um imóvel. E essa é uma grana que até viria em boa hora, né? Porque os preços continuam subindo no Brasil. A prévia da inflação bateu 5,30% nos últimos 12 meses, puxada pelo aumento de conta de luz, e o governo continuou com aquela lógica de meter mais imposto ao invés de cortar os gastos. Pelo menos, pro lado do governo, tá dando certo. A arrecadação com as bets já soma 3,8 bilhões em 2025. Muito bom, parabéns. E só com o IOF, que tá gerando uma crise política gigante pro Lula, o governo arrecadou 8 bilhões em junho. Aí é foda. O Haddad está falando que tem compromisso com a meta fiscal e que vai entregar o melhor resultado desde 2015. Mas foi só o Xandão validar o aumento do IOF que o Lula já foi lá e descongelou 20 bilhões de reais que tinham sido bloqueados do orçamento em maio. Antes aí, o contingenciamento ia ser de 31 bilhões em 2025. Agora vai ser de só 11 bilhões. Tá bom. Olha que beleza. Melhor que nada. O fato é que esse aumento do IOF é muito prejudicial para a economia brasileira. Tá preocupando muito o agronegócio, que é dependente do financiamento rural, e uma reportagem da Veja mostrou que a nova alíquota mais que dobra o custo de crédito para as empresas. Você tá inclinado a bater no governo. Eu tô chateado, Não Então, nego. agora, vamos bater então delas. Você vira aí, ó. Às vezes nem eu que quero bater. Ó. Aí o povo vai lá e me xinga tudo. Aí quem é? Ó. Legião do Mal. Esse é o único roteiro que ele escreve. E nesse roteiro ele aproveita para lavar a alma dele. É um por semana que ele lava a alma. Olhando agora lá para fora, a gente teve uma decisão importante do Banco Central Europeu que interrompeu uma sequência de 8 cortes consecutivos e manteve os juros em 2% ao ano. Mesmo patamar da inflação aí que tá mais controlada até lá na Europa e voltou para o centro da meta. As incertezas nessa guerra comercial com os Estados Unidos também ajudaram a Europa a paralisar os juros, num movimento parecido com o Banco Central americano, o Fed. Ninguém vai ter coragem de subir juros agora. Inclusive, nessa semana, o Trump e o presidente do Federal Reserve bateram boca ao vivo durante uma entrevista em que o Trump contestou os custos da reforma do prédio do Banco Central e foi mais uma faísca na relação dos dois, que tá bem conturbada aí por causa da insistência do Trump em baixar os juros na canetada. Pesquisa um negócio chamado Teoria do Louco. É o método como o Donald Trump tá usando para governar, assim. É muito interessante. Significa que ele não é louco, mas é exatamente o método que ele tem usado para governar e é bem complexo de entender. O fato é que a situação tanto fiscal quanto comercial dos Estados Unidos ainda tá muito incerta e as negociações com relação às tarifas estão bem mais lentas do que o governo esperava. Nessa semana, foi a vez do Japão fechar o acordo que o Trump disse que pode ter sido o maior já feito pelos americanos e que até ajudou as ações da Toyota a subirem mais de 14%. Você entendeu por que subiram as ações da Toyota? Não. Acho que o Trump não entendeu. Se ele tivesse entendido, ele não comemorava. O que tem de definição específica? Trump aplicou taxa em todos os países acima de 15%. Então ele foi e aplicou tarifa de 20%, de 30%, etc. Todos os insumos para fabricar carro nos Estados Unidos vêm de fora. E as peças, boa parte, vêm de fora também. Por exemplo, a
média de tarifa, vamos supor que fosse 30. A Toyota manda carro pronto já. Ela vai pagar uma vez só o imposto que foi definido pro Japão de 15%. As empresas americanas estão pagando 30% a mais no valor agregado. Porque aí ele acabou impactando mais as empresas de dentro dos Estados Unidos do que o Japão. Lá nos Estados Unidos também saiu o resultado trimestral da dona do Google, que chama Alphabet, que veio melhor que o esperado e fez o S&P 500 e os Nasdaq baterem aí novos recordes históricos. Olha, que bom. Parabéns. Trem bom é coisa boa. Que alegria. Os Estados Unidos também arrecadou 100 bilhões de dólares com as tarifas. 100 bilhões de dólares, ouviu, Haddad? Que inveja, hein? Cadê aquele velho taxade? Pois é, saudades. Por que você não aplica uma tarifa na União Europeia? Só pra gente ver como é que é. Ele não é homem pra isso, não. É. Ele é homem pra isso. Foi no ICL, programa de direita. Foi na Nath Finanças, programa de direita. Ele é homem pra fazer o que ele quiser, sim. rapaz. Raul, por que você tá fazendo tanta questão de ter o Haddad aqui do seu ladinho? Vossa Excelência foi ao ICL Notícias. Vou dizer pra você. Quanto o ICL alcança aqui de público? Vamos lá. Vou falar o público dos lugares que você foi. Pra não ser passivo-agressivo. Vou provar matematicamente que compensa você vir aqui. Pera aí. O ICL Notícias teve de visualizações nos últimos 30 dias 1,5 milhões de visualizações. Não sei se você foi no canal do Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira, com toda a galera dele, 30 pessoas publicando vídeo, eles alcançaram nos últimos 30 dias 7 milhões de visualizações. Já da Canhota, seus amigos. A Nath Finanças, abraço Nath Finanças, nos últimos 30 dias teve 112 mil visualizações. O investidor Sardinha teve 8,3 milhões de visualizações. Sério. Mas talvez você pense, prefiro ir lá no Primo Rico, 6 milhões de visualizações. Talvez você pense, pô, vou no Bruno Perini, 2,5 milhões de visualizações. Inclusive, você viu a filha do Perini, isso aí nesse ponto ele ganha. A TT é linda. Esse aí ia ter essa oportunidade. Então, no seguinte, cara, você não tem opção. Se você vai falar que vai em qualquer canal pro alcance, mesmo o Primo Pobre, que é gigante, hein? Grande Eduardo Federberger. Meu amigo, 4,2 milhões. Talvez você pense, vou no Economista Sincero. Beijo, Charles. Inclusive... Eu sou fã do Charles. Eu também sou. 5 milhões de visualizações. Se você quiser ir em um canal pra falar de verdade, sem ser elogiado, sem ninguém massageando suas bolas. Mas vai aí ter não que ser aqui. compensa, pô. Compensa, pô. Porque o negócio é o seguinte, ele tá precisando comunicar com as pessoas. Tem coisa que eu concordo com você, eu te garanto. Que ele não sabe que diante de um convidado a gente tem muita classe. Não, é isso que eu ia falar. Tem coisa que eu consigo te elogiar, só pra você ver que eu sei bem. Por exemplo, você sabia que o Haddad foi um dos únicos prefeitos da história de São Paulo a entregar as contas públicas no verde? É mesmo? Sabia? Não É sabia. fato objetivo. Eu não sabia, real. Você sabia que ele criou a tabela FIP? FIP? O Haddad? Filho da p***, é você que deve vender carro roubado, cara. A tabela FIP é boa pra caralho. E se não fosse a tabela FIP, eu que dei PT em 2 carros, tinha me fudido. O Haddad é a melhor coisa do PT, na minha opinião. Tô disposto a tentar te ajudar a aprovar algumas coisas que você quer aprovar. Por exemplo, caçar a galera que tá recebendo isenção de imposto. A gente ajuda. A gente é liberal de verdade, tô falando. Combater esse pessoal, tamo junto, irmão. Chega aí. Então é o seguinte, eu vou te fazer umas 3 perguntas difíceis e te mando a gravação antes. Se você quiser, você manda deletar. Então é o seguinte, se quiser vir aí, sério mesmo, eu vou entrevistar direitinho, não vou fazer feiura que você não. Tô tentando te ajudar. Sua vida tá difícil. Confie em mim. Se você quiser aprender a investir de verdade o seu dinheiro em bons ativos, se livrando dessas bombas enquanto eles não fazem nada para que o mercado brasileiro melhore, o que eu vou te recomendar é que você acesse aí auvp.com.br, clica no botão faça a sua análise de perfil. Não tem fim do Brasil. O Brasil sempre foi desse jeito. Tem várias pessoas que estão ganhando dinheiro com isso. Tem como investir junto com elas, né? Não é difícil tirar o seu dinheiro do Brasil também hoje e investir globalmente. Então o que você vai fazer? Abre aí auvp.com.br, clica nesse questionário. Eu sei que dá preguiça preencher, mas por que a UVP não é igual aos outros, os cursinhos? Você vai, clica e pronto, já entra. Porque na UVP a gente devolve 100% do seu dinheiro de volta se você não aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro. Então você pode consultar aí a gente no Jus Brasil ou na Reclame Aqui, em qualquer lugar. Você nunca vai ver ninguém falando que pediu dinheiro de volta e que a gente não devolveu. Então agora a gente se encaminha aqui para uma rapidinha. O que é uma rapidinha? Lucas Cassimiro. Rapidinha é aquela coisa ideal pra se fazer quando você olha pra menina e fala assim, nossa, sua energia é tão boa. Por que só pra menina? Nossa, vocês estão cada dia mais machistas. E daí, se você tivesse no ambiente, na rua e tal, você pode fazer no banheiro mesmo. Às vezes tem um rapaz de azul que tava no banheiro da charutaria. Que tava no banheiro da charutaria.
Tava ocupado. Olha que coincidência. E é engraçado que esse rapaz, cara, hipotético, Hipotético. que não existe, a gente tem observado o comportamento dele nos últimos giros da Bolsa. Não fala. E aí, sabe quem é azul também? A fabricante de motores e componentes elétricos WEG, que lucrou 1,6 bilhão de reais no segundo trimestre, com alta de 10% na comparação ano a ano. Mas o mercado esperava um lucro maior e a queda das margens, aliada ao risco de manutenção da tarifa de 50% sobre as exportações dos Estados Unidos. E isso acabou derrubando as ações da empresa para R$ 36,17, com 15,19%. E eu nunca pensei em agradecer o Trump dessa maneira na minha vida. Muito obrigado, Donald Trump. Me deu uma janela de entrada em VEG e comprei legal. Também diretamente afetada pelo tarifaço do Donald Trump, a Embraer fechou o segundo trimestre com valor recorde de 165 bilhões de reais em pedidos firmes de aeronave, sendo a maioria do segmento de aviação comercial. Sabe por que isso aconteceu? Porque todo mundo tá com medo da tarifa ser aplicada. Já compra A logo. Embraer antecipou todos os contratos delas. Agora, sabe o que pode ser mais interessante que isso ainda? Se o Trump revogar a tarifa e se ameaçar de novo. Talvez o Trump tá aqui, ó. Apesar de positiva, a notícia não foi suficiente para segurar a queda das ações. Mais ou menos o penteado delas, né? Apesar de positivo, nem sempre é possível segurar. R$ 66,21, com queda de 2,24%. O Ministério Público de São Paulo denunciou um hacker envolvido no maior ataque cibernético da história do Brasil. O operador de sistemas, João Nazareno Roque, é acusado de roubar via Pix 479 milhões da conta de liquidação do Banco BMP. Ele tinha acesso privilegiado aos sistemas internos da empresa. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou a morte de mais de 280 cavalos que comeram ração contaminada por substância tóxica. O MAPA suspendeu a venda de rações da marca Nutrata Nutrição Animal até que as irregularidades sejam 100% identificadas e corrigidas. A atividade econômica da Argentina cresceu 5% em maio, no 7º mês seguido de alta. Destaque aí para o segmento de intermediação financeira, que teve um avanço de quase 26%. Sob o comando de Javier Milei, a Argentina vem passando por um profundo processo de recuperação econômica, fez a inflação cair de mais de 200% para os atuais 39% nos últimos 12 meses. Muito bom, parabéns. Isso porque ele é emo e pede conselho pro cachorro. Imagina se tivesse são. E pra fechar o programa, a gente traz uma notícia realmente relevante. Não, olha a notícia que o Delas colocou aqui. Um ladrão, usando só calcinha, furtou bebidas em um bar da zona sul de São Paulo. Que isso, velho. A galera pode marcar pra vir, pega esse contato aonde pra vir? Com Deus Baco. Se for aluno, pega onde, Ricardo? Falando na comunidade. Deixa eu explicar. É que você não quer me explicar. Não, eu quero explicar. Ó, você que é um aluno da UVP, você pode pegar o ingresso na comunidade, bonitinho. Você que não é aluno da UVP, você só R$100, é bem barato. Pode ir lá nos meus stories e pega lá. Eu posto, normalmente acaba, não sei porquê. E aí você pode vir aqui e assistir. Agora, tá gravando ultimamente em Goiânia, mas vai fazer o Giro da Bolsa itinerante. O próximo é em Goiânia. E depois na Guatemala a gente vai fazer. Na casa VP lá da Se Guatemala. você falar que a gente vai fazer na Guatemala, eu vou fazer na Guatemala. Eu nunca Bora. desmenti uma coisa no programa. Já pensou? Você vai fazer na Guatemala. É na Guatemala. Você quer escolher outra palavra? Guatemala é bom. Giro da Bolsa de janeiro de 2026. Guatemala. Nós vamos pra Guatemala. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Tô falando no mito? Não vai, não. Eu não minto. Você vai gravar sozinho lá. Eu não minto. Valeu, galera.